Vamos começar? Tá gravando? Tá. Esse que é o Covid? Esse aqui é o Covid, gente. Presta atenção nele. Fala, oi, gente, eu sou o Covid. Você sabe que eu saio com ele na rua e chamo de Covid, todo mundo fica doido? Como que ele chama? Covid? Que antipático, Dani. Ele nem olha pra gente. Uma vez esse cachorro é retardado, ele não pensa, não. Olha aqui. É bonito, vó. Olha aqui, seu tarado. Eu tenho um cachorro desse. Esses cachorros são caros e feios. O que chegou aí para vocês? O cronograminha? Isso. Então, pra vocês não ficarem doidos, varridos, igual vocês já são. Segunda série. Hoje nós vamos falar um pouco, paramos aqui, não foi? Vamos continuar, não, nós nem começamos a correção. Matéria da prova é essa, bonitinha. Então, tchau, beijo, obrigado. Vamos por outra tela aqui agora. Oi? Ô, Dani, a matéria da prova não é substantiva e adjetiva? É adverbial. Porque aqui tá escrito Ô, adjetiva. Dani, é sacanagem isso. Saiu a folha lá, falou que era adjetivo. Eu fiquei estudando até 11h30 ontem, tá ligado? Peraí, vou abrir a De aula prova. nada a ver, assim. Peguei uns exercícios nada a ver de adjetiva lá. Sacanagem o quê, gente? Peraí, deixa eu ver aqui. Vocês estão reclamando à toa. Estou abrindo a prova, espera. Porque professor... Compartilha com a gente. Compartilha a tela. Critérios abordados. Escuta. Os elementos do... Ixi, eu abri a prova da primeira série. Vou abrir de vocês aqui. Aí, se vocês quiserem escutar as 8 questões, vocês vão falar que eu sou doida. Eu até anoto. Análise sintática interna e externa, porque nós ficamos fazendo isso o tempo inteiro, nesse momento, por orientação da escola, de revisão. Subordinados, substantivas, adjetivas, o pronome relativo. Ah, tá. Então, primeira questão é de oração subordinada substantiva. Segunda questão é de análise sintática. Eu estou te pedindo para você a função das expressões que estão grifadas. Se é complemento nominal, se é adjunto de nominal, se é sujeito, se é agente da passiva, lembrou? Tá anotando para você não estudar o que você não precisa? Beleza. Questão 3 é sobre a diferenciação do complemento nominal com o adjunto nominal. A questão 4 diz respeito sobre os tipos de sujeito. A questão 5 é sobre tipos de predicado, tipos de sujeito, análise sintática interna e externa. A questão 6 é sobre orações subordinadas substantivas. A questão 7 é sobre o pronome relativo. É isso mesmo, então eu que estou enganada. E a última questão é sobre os tipos de predicado. Alguém pedindo para entrar, peraí. Então, vamos priorizar o que vocês escutaram agora. Pode ser? Quem vai me guiar são vocês. Preparem-se aí para a chamada. Claudete está entrando. Cadê a listra? Então, não tem adverbial, gente. Vocês ficam mudos, eu acho bom quando vocês ficam mudos, na alegria. Isadora. Chegou aí, gente? É o carro da pamonha, Dani? Chegou sim.
Ô, gente, vocês bem a raiva que eu tenho educada para Ai, gente, que raiva. É melhor do que o carro da bosta. Gente, lembra aqui que a gente estudou isso aqui, ó, aula passada? Vamos lá, primeiro exercício que é de suma importância para a sua prova, tá bom? Vocês estão aí comigo ou não? Sim. Então vamos. Eu não sei se você imprimiu essa listona. O que não for de importância para a prova de amanhã, então vou pular. Por que você fez confusão? Porque faz confusão, tá? Então não tem lá o adverbial na prova, não. Transforme as orações em períodos compostos, substituindo o termo em uma subordinada substantiva. Antes que vocês pensem assim, mas que exercício primário? Sim, ele é primário. Por que ele existe? Porque no 9º ano, quando você termina... Assim, para fixar o conteúdo. Não, também, para fixar conteúdo mesmo. Mas o menino que tem noção de orações, ele sabe fazer um texto com mais coerência e com mais coesão. Mentira, verdade. Não é mentira minha, não. Isso é pura verdade. Então, vamos lá. Transforme a seguir os períodos compostos. Então, é importante a generosidade dos poderosos. Vamos aproveitar e fazer análise sintática. Quantas orações tem aqui? Uma. Então, você mandou você transformar em período composto. O que você há de fazer? Criar um verbinho aí no meio. Sim. Como é que fica? É importante... Posso estar muito doida, Dani, mas eu coloquei importante que os poderosos sejam generosos. É importante que os poderosos sejam generosos. Quando eu faço isso, é importante que eu já acrescentei uma conjunção subordinativa. É importante que os poderosos sejam generosos. Quando eu faço isso, eu transformei um período simples em um período composto. Esse período aqui, ele é composto porque eu tenho um verbo, para quem está ruim da gramática, e eu tenho 2 verbos. É importante, se eu barrear aqui, se eu tivesse mais de 2 verbos, eu faria 3 barras. Então, eu tenho um período composto por coordenação ou por subordinação? Por subordinação. Ele é um período composto por subordinação, uma vez que essa oração depende dessa, tá? Então, nós vamos chamar essa oração aqui de baixo de oração... Subordinado, objetivo, alguma coisa. Não, essa é o P. As orações subordinadas substantivas, elas têm uma construção fixa, OP substantiva, OP substantiva, tá? Oração principal, ela não tem sentido. Se o sentido dela está aqui na segunda oração, por isso que é um período composto por coordenação. Esse que é universal, ele é chamado de quê? De conjunção? Integrante. Então, valeu. Se é integrante, você já põe aqui oração subordinada substantiva. Por quê? É regra que as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes Q e C. E na hora que eu estiver fazendo a prova, como que eu sei a distinção? Substitui isso aqui pelo qual? A qual, as quais. Dá certo, galera? Não. Não. Jesus Cristo. Eu tenho que sair da aula para receber vocês, por isso que demora. Até que eu saio da minha tela e volto. Não. Quando não dá certo, é conjunção que integra. O que eu quero que vocês saibam? Que uma conjunção integrante foi a última conjunção que você aprendeu no 9º ano. Por isso que existe o queísmo. Redação com excesso de que. Porque o menino não tem um repertório de elementos coesivos, aí ele usa que, existe o queísmo, tá? Nessa primeira oração, tem sujeito? Não. Quem é importante? Se não tem sujeito, oração subordinada substantiva, subjetiva, desenvolvida. Por que desenvolvida? Porque ela tem pronome, tem condição integrante.
Certo, gente? O jovem desconfiava da existência de outros planetas. O jovem desconfiava que existiam outros planetas. Que outros planetas existissem também, pode ser. Que outros planetas existissem. A sua tá certa, tá? Pode deixar. Então, se eu vim aqui e acrescentei um verbo, gente, se tiver muito lento, se tiver tratando vocês igual retardados, vocês me falam. Período composto por suborno. Vocês têm que me falar. Eu estou fazendo step by step porque a prova é amanhã e eu acho que eu estou ajudando, de repente eu não estou. É período porque tem ponto final. É composto porque eu tenho quantos verbos? 2. Confiava e existisse. Acorda, segunda série, mais linda do mundo. Se o período é composto por suborno, existe relação de dependência. Professora, eu tenho que fazer esse step by step toda vez? Não, gente, você vai chegar no estágio que você vai bater o olho e vai classificar. Sério. E quando você chega nesse estágio, os seus parágrafos de uma dissertação argumentativa, ele é mais conciso, mais enxuto, mais elegante, porque aí você sabe o que você tem que fazer. Isso aqui é uma conjunção integrante ou um pronome relativo? É conjunção integrante. Ah, beleza, já fui metade da classificação, oração subordinada substantiva, porque é uma conjunção integrante. Lá na oração principal, preciso fazer a análise dela. Quem desconfiava? O jovem. Tem sujeito? Tem. Tem. Então, não é subjetiva. O jovem desconfiava. Qual que é a pergunta que você vai fazer? De quê? Não. Quando eu faço pergunta de quê, o verbo é transitivo? Indireto. Portanto, oração subordinada substantiva, objetiva. Indireto. Só tem 2 pessoas me respondendo. Os demais estão entendendo? Estão acompanhando ou não? Ô, Dani, eu que não saquei, por que é subjetiva desenvolvida na letra A? Essa aqui também é desenvolvida. Porque todas as desenvolvidas, elas têm conjunção integrante. Quando eu vou reduzir... Ah, saquei, valeu. O que eu faço? Eu tiro a conjunção e ponho o verbo numa das 3 formas nominais. Quais são as formas nominais de um verbo? Are, ir... Infinitivo, gerúndio, particípio? Sim. Então, vamos lá? Reduz essa oração aqui para mim. O jovem desconfiava que outros planetas existissem. O jovem desconfiava da existência de outros planetas. Então, eu tenho que pegar a conjunção, jogar fora e colocar o verbo sempre no infinitivo, porque as orações subordinadas substantivas só são reduzidas de infinitivo. Quando você faz uma oração reduzida, você ganha nota em qual competência do Enem, da redação? Primeiro. Na primeira e na quarta, que é coerência e coesão. Tá? Porque, olha só, o menino conseguiu tirar os elementos, as conjunções, reduziu o verbo e a frase ficou enxutinha. Tá vendo a importância de fazer esses exercícios? Que não tem outro jeito de aprender senão esse step by step aqui. Sua preocupação era a permanência de todos na sala. Sua preocupação... Que todos permanecessem. Era o quê? Que todos permanecessem. Puta merda. Beleza. Mas era que todos permanecessem ou era de que todos permanecessem? Sua preocupação era que todos permanecessem na sala. Foi? Quando eu faço isso, eu tenho um verbo aqui, eu acrescentei um verbo, acrescentei outro verbo, então, período composto. Por suborno. Se você tiver dúvida entre subordinação e coordenação, lembra da minha relação com a escola. Eu sou subordinada à escola, porque eu dependo deles, eles de mim. Nós temos essa relação gostosinha. Então, aqui também tem essa relação, veja. Sua preocupação era, tem sentido? Não. Não. Quando não tem sentido, ela depende da outra oração. Essa é chamada de OP, oração principal, e essa aqui é chamada de oração subordinada substantiva, uma vez que ela é introduzida por uma conjunção integrante. Esse que, ele é universal.
tá? Então, é bom que você saiba outros, para você não sofrer de queísmo. Quem já chegou nesse estágio? Bateu o olho aí? O que está colado na conjunção integrante? Um verbo de ligação. Se é de ligação, ela é predicativa. Predicativa do sujeito. Toda vez que tiver um verbo to be colado na conjunção, ela é predicativa? Sim, é regra, é regra. É. Tá? Fala, tá. 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 I'm the boss, eu que mando aqui. Mando bosta nenhuma. O professor comentou as dificuldades das provas. Como é que fica? O professor comentou que haveriam dificuldades nas provas? O professor comentou que as provas estavam difíceis. Ficariam difíceis, mas poderiam ficar fáceis para a gente poder tirar nota alta. A minha prova, deixa eu falar uma coisa para vocês. Difíceis. A minha prova, ela tem muita coerência com as minhas aulas, tá? Pode ser que eu pus lá um conteúdo extra que não está lá, mas é uma prova para você tirar a nota máxima. Você vai bater o olho nela, você vai enxergar as minhas aulas. Minhas provas são reflexo das minhas aulas, tá? Não tem nada ali que eu não ensinei, que você não saiba. Você vai olhar lá as 8 questões, você vai tirar a nota máxima. Se você fez todas as tarefas e me acompanhou. Quantas orações eu tenho aqui? 2. Comentou e estava. Período composto por suborno. Só de olhar eu sei que é suborno, por quê? O professor comentou. Essa oração principal, ela tem sentido? Não. 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 Tá. Quem comenta, Quem comentou? Alguém. Quem comentou? Professor. Professor. Tem sujeito? Tem. Eduardo Tem. Luciano é nosso, gente? É. Sim. É. Estou perguntando porque na outra aula aceitei 2 pessoas que não eram nossas. O professor comentou o quê? Gabriela? As provas são difíceis. Tá. Quando eu faço a pergunta o quê para o verbo, esse verbo é verbo transitivo? Direto. Direto. Então, pera lá. Oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende, substantiva, porque tem conjunção integrante, objetiva, direta, porque completo sentido, transitivo direto. Isso aí. Eu queria que vocês chegassem no estágio, você bater o olho e classificar. Por quê? Gabriela? Estou pedindo água, gente. Não pode sair para beber água, né? Olha aqui. É importante. O jovem desconfiava. Sua preocupação era. O professor comentou. Vocês vão chegar no estágio, bater o olho e não vai precisar fazer nenhuma dessas análises. Tá? Esse é importante, terceira pessoa do singular. É subjetivo, é importante, é sabido, é necessário. É a introdução da dissertação. Subjetiva. Verbo transitivo indireto, objetivo indireta. Verbo de ligação, predicativo. Verbo transitivo direto, objetivo direto, e assim sucessivamente. Sim? Obrigado, viu, Gabi? Podemos ir ou não? Sim, sim. Sim. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet, né? Não é verdade. Gente, você escreve assim, mata vocês. Escreva. Escreve, seu nariz, você escreve assim. Escreve, ao invés de verdade, eu escrevo VTD. Não, VTD. Calma. Esqueci. Gente, para. Cuidado com o internetês na redação, tá? Com as abreviações. Já patrocina Cuidado. você. Brasil, mais 55, 62, 96. Tô com tanto problema hoje, vamos. E classifique a palavra que aparece na charge. Achamos que você. Substitui esse que pelo qual. Dá certo? Qual? Não. Não dá. Se não deu, é conjunção integrante. Conjunção integrante vai integrar uma nova ideia. Por quê? Ela serve para integrar.
Qual é a frase dessa É palavra? objetiva direta. Qual que é? Hã? Ah, não, Oração? deixa, eu tô doidão aqui, Dani. Pera. É sim, objetivo direta. Qual Não, é mas não é isso que você tá perguntando, não, é? Não, pera lá. Qual que é a função dessa palavra em um período? Responsável pela ligação da oração principal com a subordinada. Tá. Então, a Conjunção função de uma integrante. conjunção integrante é iniciar uma oração subordinada substantiva. Tudo bem? É possível comprovar essa classificação? Sim, deixa eu ensinar um macete aqui para vocês. Olha aqui em cima. Você está fazendo uma prova e misturou substantivo com adjetivo com adverbial. Na de manhã só tem substantivo, adjetivo, pronome relativo. Não tem adverbial. Sorry about it, tá? Isso barra isto. Aí você ficou na dúvida. Pega isso aqui tudo que você passa tempo demais batendo papo na internet, substitui aqui por esses pronomes. Achamos? Achamos? Isso. Toda vez que você substitui a oração subordinada substantiva por isso ou isto, é substantiva. É um macete bestial que tem por aí. Achamos isso. Se você vier aqui e fizer, ó, é importante isso. O jovem desconfiava disto. Sua preocupação era isso. Isso. Então, a substantiva, como ela é, dentro da morfologia, substantiva, a maior classe gramatical, se eu faço a substituição da oração subordinada substantiva por isso ou isto, não precisa de outra prova, ela é substantiva, tá? Então, se a substituição de tudo por isso ou isto ou disso der certo, essa oração subordinada substantiva. Aí você não precisa pensar se ela é adjetivo, se ela é adverbial. Tudo bem? Tudo bem? Acho que sim. Sim. Joinha. Divida as orações abaixo. Vamos lá? Em OP, foi o que eu fiz lá no 1. Ele não estava me pedindo que eu fizesse isso, mas eu fiz. Então, vamos junto comigo? Estão preparados para fazer isso? É necessário que todos tenham o mesmo objetivo. Esse é o melhor exercício que vocês fazerem a prova de manhã, viu? É necessário... Ela tem função de sujeito. Barra. Quando você não sabe barrear, o primeiro exercício que você faz é achar as orações, né, meus amores? Cadê outra oração aqui? Do sujeito. Né, não. Tem. Não, Vamos fazer é step by step. Quantas orações tem? 2. 2. Então, ele pediu para você separar e classificar. Eu estou fazendo além do enunciado. É necessária a oração principal, que todos têm o mesmo objetivo, é a oração subordinada substantiva. Por dois motivos. Por dois motivos. Porque esse que é... Conjunção integrante. Conjunção. E porque se eu substituir tudo aqui, por isso é necessário isso dar certo, aí já é substantivo. Sim. É necessário, tem sujeito? Não. Não. Não tem sujeito. Então, ela é Subjetiva. Desenvolvida. Desenvolvido porque tem condição. A gente vai melhorando. Sabe-se barra. Sabe-se que precisamos de assistência médica. Quem sabe, sabe de algo. Ó, gente, bate o olho. Dentro dessa oração principal aqui, tem sujeito? Sim. Tem? Acho que Quem não. sabe? Sim. Eu não sei quem sabe. Você sabe quem sabe? Eu esqueci como é que chama esse C aí. É partícula passiva. Não, índice de Índice que determina o sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida, porque não há sujeito na oração principal. Olha a terceira pessoa do singular. Ela é uma oração porque ela tem verbo. Ela é subordinada porque esta
depende desta. Ela é substantiva, porque tem conjunção integrante. Ela é subjetiva, porque não tem sujeito na oração principal. Tá bom? Ok. Parece que precisamos de assistência médica. Ainda, gente, ó, vamos barrear aqui. Parece. Nossa, tem sujeito na OP? Não. Não. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não precisa de mais nada. Tá vendo? Eu quero que você chegue nesse estágio de bater os olhos na OP e saber a classificação. Se eu tivesse lhes dado apenas as OPs e sem o que está escrito na frente, você saberia classificar, porque a classificação da substantiva está dentro sempre da oração principal. Foi anunciado, que a diretoria não estaria presente. Foi. Qual que é a outra oração que eu tenho aqui? Estaria. Estaria. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período Composto. composto. Quem foi anunciado? Não sei. Sei não. Por isso, estando de subjetivo aí, para ver se vocês se acostumam com a questão da subjetividade. Sabe? A questão da oração subordinada substantiva subjetiva, ela é de suma importância numa produção de texto de ensino médio, tá? Então, parece, foi anunciado, sabe-se. Eu achava que o casamento deles fosse durar para sempre. Onde eu passo barra? Achava. A barrinha vem sempre antes da conjunção que integra, tá? Dentro dessa oração principal, você precisa fazer análise sintática. Quem achava? Eu. Tem sujeito, não é subjetiva mais. Quem acha alguma coisa. Qual que é a predicação desse verbo? Ele é verbo transitivo? Direto. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, Direto. direta, desenvolvida. Entendeu ou não? Entendeu? Sim? Não sei se poderei tratar desse assunto novamente. Onde eu passo barrinha? Sei. Sei. Agora eu tenho uma conjunção integrante que chama si, porque as duas conjunções que integram a língua é que e se. Não vai confundir o se da condicional, não, tá? Não sei. Oração? Principal. Se poderia tratar desse assunto, se quando você estiver fazendo o exercício, você ficar em dúvida se isso é uma conjunção que integra ou não, substitui tudo isso aqui pelo macete. Não sei? Isto. Isto. Ah, então, oração subordinada, substantiva, o quê? Objetivo direto. Objetiva direta. Desconfio. Quem desconfio? Eu. Dentro da OP tem sujeito? Tem. Então, essa não é subjetiva. Subjetiva. Dentro da OP eu tenho um verbo transitivo? Indireto. Indireto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. indireta. Hoje me deram a notícia de que não haverá mais festa sábado. Hoje me deram a notícia que... Vamos prestar atenção. Olha o tamanho dessa oração principal. Como eu lhes disse, a classificação da oração subordinada substantiva está sempre dentro da OP. Ela é substantiva porque ela tem uma conjunção que integra aqui. Hoje me deram notícia. Quem me deram? Não sei. Sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural, lembrou? Tem isso na prova. Se tem um sujeito indeterminado, tem sujeito. Só não sei quem deu. Quem dá algo a alguém. Deram o quê? A notícia. Deram é verbo transitivo direto e a notícia, objeto direto. Olha essa oração principal, ela tem sujeito indeterminado, tem VTD, tem OD. E essa porcaria aqui, então, completa o que dentro dessa oração? Ela completa a notícia ou o verbo deram? Notícia.
Por quê? Hoje me deram notícia. Quem dá uma notícia, dá notícia de alguma coisa. Notícia é nome ou é verbo? Nome. Nome. Então, ela é completiva nominal. Tudo bem? Minha esperança é que meus amigos apoiem minha decisão. Gente, sem fazer nada aqui, bate o olho. Ela é o quê? Ligação. Predicativo. Olha o verbo de ligação aqui. Oração, subordinado, substantivo, predicativo. Para ela ser predicativa, existe uma peculiaridade. O verbo de ligação tem que estar ligado na conjunção Integrante. integrante. Gente, então, não tem adverbial na prova. Vocês me perdoaram? Sim. Mas eu não estudei para adverbial mesmo? Ah, então foi bom, né, Pedro?